pessoal, estou aqui novamente para revisar com vocês um conteúdo que nós estudamos, só que foi muito rápido, porque foi logo quando entramos na quarentena, certo? Que foi os tipos de predicado. Lembrando que existe 3 tipos de predicado, certo? O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então vamos lá. Mas antes de iniciarmos os tipos de predicado, afinal, o que é predicado? Predicado presta informações a respeito do sujeito, quando a oração é composta de termos essenciais, que é a forma sujeito e predicado. Então, para uma oração ele ter termos essenciais, ele sempre tem que ter o sujeito e o predicado. Nós já estudamos quais são os tipos de sujeito, certo, pessoal? Então, aqui estamos nos tipos de predicado. Então, para uma oração ela ter seus elementos essenciais, ela tanto tem que ter o sujeito, que já estudamos, e o predicado, que vamos revisar agora, certo? Então, vamos lá. O predicado nominal. Então, quando é que eu vou ter um predicado nominal em uma oração? Quando ela for formada por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Aí vocês me perguntam, afinal, o que é predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é quando eu vou dar uma característica ao sujeito. O exemplo aí, o menino parecia ansioso. Então, o menino parecia o quê? Ansioso. Ansioso é uma característica do menino, certo? Parecia um verbo de ligação. Então, esse parecia ansioso é um predicado nominal. Outro exemplo, nosso time acabou derrotado. Então, acabou, ele está com uma função de verbo de ligação e derrotado a característica do time. Então, o time ele foi derrotado naquela partida, certo? Aí é um predicado nominal. Já nos predicados verbais, possui como núcleo um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Quando é que eu vou ter um verbo transitivo e quando é que eu vou ter um verbo intransitivo? Verbo transitivo é quando um verbo ele precisa de um complemento verbal, de um objeto direto e um objeto indireto. Já os verbos intransitivos, eles não precisam de complementos, certo? Então, o verbo por si só basta. Eu trouxe aí um exemplo. A menina adora doces. Então, eu tenho um verbo aí. Qual o verbo? Adora, certo? Então, se ela adora o quê? Ela adora doces. Então, eu tenho um verbo transitivo direto com um complemento doces, certo? Que é meu objeto. Já choveu muito. Choveu é um verbo intransitivo, porque se eu digo choveu, eu já sei que choveu. Eu não preciso dizer que choveu muito, choveu pouco. Qualquer coisa, só o verbo choveu por si só basta, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Se surgir alguma dúvida, já sabe, certo, pessoal? Então vamos lá. Predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal, eu já sei que é a junção do quê? De um predicado verbal com um predicado nominal. Então, como é que eu vou ter meu núcleo do predicado? Núcleo é uma forma do verbo, no caso um verbo transitivo e um verbo intransitivo, certo? E a sua forma nominal, quando ele é composto por substantivo, adjetivo ou locução adjetiva, ou uma forma pronominal, que atua como predicativo do sujeito ou do objeto a que se refere. Trouxe um exemplo aí. Pedro saiu. Se eu sei que Pedro saiu, então é um verbo intransitivo, certo? Eu já sei que ele saiu. Então, não preciso necessariamente do complemento verbal para ele. Mas, eu digo que Pedro saiu o quê? Contente. Eu estou dando uma característica como Pedro saiu, certo? Aí, Maria abriu o presente inesperado. Então, eu tenho o verbo. Qual o verbo? Abriu. Um verbo transitivo, certo? Qual é o seu objeto? Qual é o seu complemento?
com o seu complemento verbal, o presente, certo? Então, Maria abriu o presente. Só que ela abriu o presente do quê? Inesperado. Esse inesperado, ele já não funciona mais como característica de Maria. Ele funciona como característica do objeto. No caso aí, presente. Um presente inesperado. João lia o documento ansioso. Então, lia. João lia. Então, lia é um verbo, certo? Então, eu sei que é um verbo transitivo, que ele precisa de um complemento. Ele lia o quê? O documento, certo? Ele lia o documento ansioso. Então, João, ele estava o quê? Ansioso, certo? Ele lia o documento ansioso. Então, é uma característica dele. Vocês conseguiram acompanhar, galerinha? Se vocês conseguiram acompanhar, certo? Vocês falam. Se surgir alguma dúvida, vocês também perguntem. Vocês não tenham vergonha nenhuma de falar comigo, certo? Que eu estou aqui para ajudar vocês. Principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando, não é mesmo? Então, se surgir alguma dúvida, algum questionamento, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, certo? Um beijo para vocês. E eu estou aqui para dizer também que eu estou morrendo de saudade de vocês, certo? Então, tchau e até mais.